Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do sétimo ano. Mesmo da forma que foi, é o último conteúdo, a última avaliação. Nós não esperávamos que fosse assim, mas o ano se deu dessa forma e nós só temos que agradecer a Deus por estarmos vivos, né? Então, nessa última avaliação, nós iremos utilizar os dois últimos capítulos, capítulo 9 e capítulo 10. Capítulo 9 é a região sudeste e capítulo 10 é a região sul. Sempre sudeste e sul são estudados no mesmo capítulo, pela questão de que a região sul é menorzinha, mas também pela questão econômica, né? Dentro daquela divisão por regiões geoeconômicas, o Centro-Sul compõe, né, essas duas, região Sudeste e região Sul. Então, vamos começar pela região Sudeste. A região Sudeste, né, como todos sabem, é a com melhor desenvolvimento, ou seja, é a região mais desenvolvida, é a região onde tem maior concentração de habitantes, ou seja, a mais urbanizada, é a mais povoada, populosa, tá? Então, nós vamos estudar primeiramente algumas características da região Sudeste. Região Sudeste, eu estou trazendo aqui o mapa de divisão política, primeiramente. É composta por estado de Minas Gerais, meu querido estado de Minas Gerais, é a capital, Belo Horizonte, a linda BH, né, que todo mundo sabe que eu gosto mesmo, que eu vou muito para lá. Espírito Santo, capital, Vitória. Rio de Janeiro, capital, Rio de Janeiro. São Paulo, capital, São Paulo. São esses 4 estados, tá? Então, é onde reúne os estados com as maiores aglomerações populacionais, maior fluxo econômico. Inclusive, aqui o livro traz a vista de parte da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, que eu considero a capital mais linda. Por quê? Porque além dela ser urbanizada, dela ter toda essa estrutura, né, como qualquer capital, ela tem o seu lado natural muito preservado, tá? Os morrinhos, muito verde, então isso chama muito a minha atenção, particularmente, tá? E aqui embaixo a gente tem um quadro com a situação, né? População, quantidade de pessoas, a área e o PIB. O PIB é onde vai mostrar a riqueza, né, daquele lugar, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão? Qual é o estado, mesmo em área territorial, ele é menor, por exemplo, do que o estado do Amazonas, lá na região norte. Mas São Paulo é o que tem maior quantidade de pessoas. O que tem menor é o estado do Espírito Santo, tá? Rio de Janeiro, compare com Minas Gerais. Apesar de Minas Gerais ser um estado grande em extensão, mas tem tanta área verde, que Rio de Janeiro tem mais pessoas do que Minas Gerais. E aqui a área e o PIB. Qual é o estado mais rico? Basta olhar os números, você já vai ver de cara qual é o estado mais rico, tá? Estado de São Paulo. E assim, a gente pode tirar algumas conclusões dessa região. Eu estou trazendo aqui na página 345 a questão de relevo e hidrografia. Em questão desses aspectos naturais e do relevo em si, a região sudeste é uma região que tem muitos rios perenes, né, ou seja, permanentes, que são abastecidos por abundante chuva. Vocês sabem que é a região que mais chove. Assim, mais chove no sentido de não mais do que a região norte, mas em relação às outras, né, chove muito, boa parte do ano. É sempre a temperatura mais baixa que a gente tem, né, é região sudeste e sul. Mas o sudeste é aquela intermediário. Não é frio como o sul, mas também não é quente como outras áreas. Tem os seus períodos de temperaturas altas, mas é sempre aquela compensação, né, por outros até bem frios.
e é a região com as maiores áreas que a gente pode considerar serras, mas são áreas de planalto, presença de planaltos e serras, né? Ou seja, um relevo bem mais acidentado e de altas altitudes, como vocês podem ver. Acima de 1.200 metros está pintado o que de que cor? Quase um vermelho. Então, observe que são as áreas mais altas. O estado de Minas Gerais é representado por essa grandidade. Serra do Espinhaço, Serra da Canastra, inclusive tem até a questão do queijo canastra, né, que é retirado daquela região. Serra da Mantiqueira, então são áreas bem elevadas, tá? Onde que a gente vai ter planície de 0 a 200 metros? Só no litoral, tá? Então, assim, principalmente a região de Minas Gerais tem áreas bastante elevadas, tá? Inclusive, que para quem já foi, como eu já fui, eu posso falar, ao redor, sempre, em qualquer lugar que você olha, você vai ver, sabe? As serras, a maioria das regiões tem aquelas lagoas, né, de rejeito. Então, assim, é uma área bastante acidentada, tá? Exatamente isso favorece o quê? Uma temperatura bem mais amena. Em questão de rios, né, a gente tem as hidrovias, uma das mais importantes do país, se não a mais, Tietê, Paraná, né, Rio Tietê. E outros, né? E outras, como Paraíba do Sul, Rio Doce, Jequitinhonha, o Rio São Francisco, inclusive, nasce em Minas Gerais, tá? Ele atravessa a Bahia e entra no Nordeste, mas ele nasce em Minas Gerais. O Rio São Francisco é mineiro, tá? Então, temos, sim, importantes hidrovias. Falando agora de clima, acabei de citar, mas vamos mais uma vez. Olha só o mapa. Qual a predominância? Clima tropical típico, tá? Clima tropical típico. Então, como é esse tropical típico? O nome já diz, é tropical porque está na região ainda dos trópicos, porém tem uma certa diferença do tropical que a gente tem aqui. Ele tem temperatura, sim, acima de 24 graus, verões com elevadas índices pluviométricos, ou seja, verão com chuva, invernos mais secos, tem tudo isso. Porém, são regiões que estão sempre entrando naquele intermédio do tropical úmido. O tropical úmido já tem médias de temperaturas, né, altas e chuvas o ano inteiro, exceto nos meses de inverno. Temos o subtropical, bem pouquinho lá no sul, né, sudeste de São Paulo, que é onde a gente já pode ver o quê? Temperaturas mais amenas e chuvas ao longo do ano todo. Então é porque já está entrando na região sul, já é mais parecido, já é mais friozinho mesmo. E também temos, sim, semiárido, bem pouquinho, está marcado em vermelho, no norte do estado de Minas Gerais. Então, esse trecho de Minas já é até parecido um pouco com o Nordeste, né, com a Bahia, onde tem temperaturas um pouco mais elevadas. Mas, no geral, você indo para a região Sudeste, você vê essa diferença. Tem os períodos que fazem frios, né, que você encontra, às vezes, à noite, 8 graus em alguns lugares, todo mundo de casaco, mas tem temperaturas boas, amenas, como dizem, de temperatura máxima de 28 graus, 25. Normalmente, só no Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são áreas mais perto do litoral, né, que a gente encontra 35 graus, 40, inclusive em alguns períodos do ano, mas normalmente o restante da região sudeste a máxima não passa de 30, né? Esse ano que em alguns lugares, inclusive BH, registrou temperaturas acima de 30, mas normalmente essa temperatura é super agradável, sol aberto, mas temperaturas agradáveis. E por conta disso, né, isso tem a ver também com o relevo, as chuvas que são muito intensas terminam ocasionando os famosos deslizamentos, que inclusive a gente viu em jornais, em algumas regiões, região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Sobre vegetação. Sobre a vegetação,
que nós podemos citar? Tudo é em decorrência também do clima, lógico, sempre disse isso. E a questão, se você olhar o mapa, você vê que é bem distribuído. Onde tem aquele climazinho semiárido, bem pouquinho, no norte de Minas Gerais, já entrando na Bahia, nós temos também vegetação parecida, né? Que no caso é caatinga. No restante de Minas Gerais, você tem laranja, um cerrado, só que é um cerrado diferente do nosso cerrado aqui do Piauí, tá? É um cerrado já com um pouquinho mais de frio, um cerrado mais verde, um cerrado mais úmido. Temos a floresta tropical, né, que ela já tem uma característica, né, já entrando para a Mata Atlântica, já está se aproximando do litoral. Temos campos, né, num trechinho de Minas Gerais. Em São Paulo tem essa mistura de tropical com cerrado, mas lembrem-se, é sempre bem úmido. Temos a vegetação litorânea, no litoral, logicamente, e temos também, bem pequenininho, mata de araucária, ou seja, sul de São Paulo já tem a mata de araucárias que já está entrando no Paraná, né? Que é aquela característica mesmo de clima subtropical, que já é bem mais frio, tá? O texto aqui traz até uma foto, na página 348, uma foto da vegetação de Mata Atlântica e uma cachoeira em Alegre, Espírito Santo. Então, outra coisa que vou voltar aqui para falar. Exatamente essa região que tem mais áreas elevadas, tem muita cachoeira. Gente, tem muita cachoeira mesmo. Sabe, não é do tempo de vocês, talvez. Talvez não é do tempo de vocês. É uma novelinha que se passou, eu acho que foi... Não é do tempo de vocês, eu acho que foi em 2002 que a novela passou. Foi. 2002, a novela Coração de Estudante. Ela retratava uma cidadezinha que tinha estudante, uma universidade, os estudantes terminavam a aula, iam para Cachoeira. E a novela se passou em Tiradentes, Minas Gerais. Pois é exatamente daquele jeito, gente. A maioria das cidadezinhas, assim, próximos a BH ou até mais distante, sempre tem. Tem área elevada? Tem nascente, tem cachoeira. E a maioria dos lugares, principalmente em Minas Gerais, que não tem mar, né? Não está no litoral. Então, é compensado por paisagens lindas, lindas de cachoeiras. Vamos aqui voltar aqui para a vegetação, que é o que a gente já estava terminando. Então, essas áreas, toda essa biodiversidade, toda essa diversidade, também é em decorrência do clima, tá? Como já tinha dito. E aqui nós temos a atividade dessa videoaula, para vocês fazerem a anotação do jeito que vem fazendo, que muitos do 7º ano não estão fazendo, mas infelizmente a gente não tem como fazer nada, porque não estamos em aulas presenciais. Mas eu espero que vocês assistam a videoaula, leiam o texto, façam a atividade, isso vai ser bom para vocês, não é para mim, tá? E me envie como sempre tem feito, tá? Um abraço e fiquem com Deus.